Boa noite, comunidade acadêmica. Estamos aqui para dar início à apresentação dos trabalhos da 24ª Mostra Científica da Uniplac, que esse ano novamente acontece de forma online. Para dar início às apresentações dos trabalhos do curso de Arquitetura e Urbanismo, iniciaremos com a acadêmica Francine Malinverne Freitas, com o trabalho Supraestrutura e Meio Ambiente no Parnamu, Lages, Santa Catarina. Olá a todos. Meu nome é Francine, sou acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Planalto Catarinense e bolsista de projeto de pesquisa e extensão. Apresentarei a seguir o projeto intitulado Supraestrutura e Meio Ambiente no Parnamu, Lages, Santa Catarina. Essa pesquisa é orientada pela professora Lúcia Secato e coorientada pela professora Graziele Chemes. Bom, para contextualizar um pouco melhor a temática dessa pesquisa, apresenta os principais eixos de desenvolvimento a partir da relação meio ambiente e cidade e a partir do uso e ocupação do solo no que se refere às áreas urbanas. Bom, o acesso às áreas verdes tem estado cada vez mais restrito devido às mudanças socioespaciais das cidades. E como Lages é uma cidade que apresenta uma taxa de urbanização de 98,2%, temos resultados como o adensamento populacional, impermeabilidade do solo e a verticalização, o que resulta na cidade alagamentos, locais com a impermeabilização do solo baixa, não tem a sucção da água, então resultam em enchentes, alagamentos, enfim, uma qualidade de vida bastante alterada. No entanto, mesmo que essa seja dinâmica, é fundamental que seja oportunizada à população o direito de usufruir desses espaços livres para, seja desde lazer, cultura, apreciação e aprendizados ecológicos, que são tópicos muito importantes para a qualidade de vida urbana. E através desse movimento que tem crescido cada vez mais, que é o de cidades saudáveis, o Parque Natural Municipal João José Teodoro da Costa Neto, que é objeto de estudo desta pesquisa, além disso, é um instrumento de promoção de qualidade de vida e de saúde ambiental de Lages. Um pouco mais à frente das teorias, a pesquisa que já está sendo realizada desde o ano de 2020 encontra-se na etapa do Partido Geral dos Projetos Arquitetônicos da Supraestrutura do Parnamu. Bom, as potencialidades encontradas após visitas em loco são muitas, pois este espaço fornece aprendizados ecológicos em diversas escalas para diversas idades e através de áreas verdes preservadas, áreas verdes com uma área muito grande, um espaço bastante que pode ser muito bem ocupado com trilhas que já são existentes no percurso. E em busca dessa valorização, existem também comunidades nas redes sociais que podemos acompanhar, que fornecem e buscam a visitação da população lagiana e também dos demais visitantes, por essa área ser uma área tão importante. Podemos verificar que tem algumas informações, pequenos apoios, mas ainda essa parte está um pouco a desejar, e por isso essa pesquisa pretende proporcionar uma visualização de como seriam apoios um pouco mais atrativos. O parque fica localizado no bairro São Paulo, com único acesso pela rua Carlos Mesquita e possui divisas com a BR-116 e 282. E para que o estímulo de visitação seja cada vez maior e mais acentuado, nas visitas notamos também que será necessária maior identificação e direcionamento do parque, para que as pessoas saibam exatamente como chegar, qual é a entrada, os pontos da BR não tem nenhuma entrada. Então, às vezes as pessoas podem se confundir e chegar a ir até lá em cima e depois ter que voltar para o bairro. Então, essas placas seriam muito importantes. Por isso, no semestre anterior, foi enviado ao DENIT, que é o órgão responsável por esse sistema de placas, a colocação de placas sinalizadoras e de direção, para que o acesso torne-se cada vez mais fácil. Seriam interessantes placas que demonstrem qual é a importância, por exemplo, essa mais
inferior no slide, já existente, mas que são, pelo percurso ser muito grande, acabam sendo poucas unidades. Então, seria a colocação de mais placas e em locais mais estratégicos, que mostrem a direção e a distância em que o parque se encontra, bem como a sua importância de ser uma unidade de conservação. Com isso, sugere-se também estruturas de apoio com materialidades locais que relembram a história de Lages, que seriam as taipas, né, as pedras, e a madeira, que são elementos bastante recorrentes na história de Lages. E também para que essas estruturas mais imponentes tenham uma qualidade diante das intempéries, chuvas, sol, enfim. Trazemos também a opção do aço cortem, que é um material rústico e que traz uma imponência para as construções. Para tanto a entrada do parque, que hoje encontra-se um pouco abandonada assim, pelas unidades, pela responsabilidade do poder público, a gente pretende demonstrar como ficaria uma entrada mais destacada, que junto às placas traria um maior público, porque as pessoas teriam um pouco mais de curiosidade para entrar no parque e traria essa atenção dos visitantes de todos os lados, desde cidades de Lages e pessoas que estejam passando pela BR, né? Com os caminhos das trilhas já existentes, seriam mantidos esses caminhos, pois faz parte da história. Preservar a memória local é muito importante, então seria apenas uma revitalização desses espaços para que a passagem seja cada vez mais segura e traga um novo ar para o ambiente, né? E bem como essa memória local preservada nas passagens, teriam também placas e pequenos memoriais em todo o percurso que demonstre qual é a espécie que ele pertence. Por exemplo, tem a trilha Bracatinga, que é onde tem essa espécie, e ali contar um pouco a história da espécie, qual é a função, o sistema ecológico, e também mostrar a história daquelas espécies que já se fizeram presentes e fazem parte da história do parque, e contar a história de Lages como um todo. Os pontos mais altos de observação seriam os mirantes, que seriam um ponto muito atrativo, mas aí tem um porém. Para chegar neles, teria que ser passado nas trilhas. Isso traz uma curiosidade, então as pessoas acabariam passando nas trilhas, já tendo esse conhecimento sobre a história, sobre o mundo ecológico do parque, e ali de cima iriam observar melhor aquilo que aprenderam no caminho. Então, seria como uma história que aí no final você conhece de perto, porque as espécies têm bastante volume, bastante densidade e muitas são muito altas. Então, seria um atrativo para as pessoas conhecerem de perto e de longe aquilo que elas tiveram conhecimento teórico. Obrigado pela atenção. Espero ter sido uma apresentação agradável e estou à disposição para perguntas. Muito obrigado, então, à acadêmica Francine Maliverne Freitas pela apresentação do seu trabalho. E lembrando que você que está assistindo pode deixar seu comentário, seus elogios aqui no chat do YouTube, né? E assim que possível a acadêmica poderá responder aos seus questionamentos, certo? Então, dando continuidade às apresentações, né, do curso de Arquitetura e Urbanismo, então iremos assistir à apresentação da acadêmica Vitória Corbellini Memberg, com o trabalho intitulado Conexões Urbanas, Centralidade e Periferia em Lages, Santa Catarina. Olá, me chamo Vitória Corbellini Memberg e eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da sexta fase ali da Uniplac. E a pesquisa que eu vou apresentar hoje se chama Conexões Urbanas, Centralidades e Periferias em Lages, Santa Catarina. Essa pesquisa acontece dentro do Núcleo de Pesquisa de Arquitetura e Urbanismo e tem como orientador o Fernando Calvetti, que é mestre em Planejamento Urbano Regional e professor da Uniplac. Contextualizando então, Lages é uma cidade que está localizada no Planalto Catarinense e é uma cidade considerada cidade média. As cidades médias são cidades que têm cerca de 100 mil habitantes.
E a importância dessas cidades vem tomando um grande papel dentro dos estudos acadêmicos de urbanismo. Exposto já dizia na sua pesquisa em 2001 que elas têm uma grande importância no contexto econômico regional. Além disso, há um crescimento do número de cidades desse tamanho no nosso país. Analisando, então, a morfologia e os padrões que acontecem dentro das cidades médias, existe um padrão chamado de criação de novas centralidades, que seria o quê? Seria o aumento das atividades comerciais e serviços concentrados em alguma área. Esse fenômeno não é raro de acontecer, já é visto em muitas cidades grandes, e ela existe uma grande eficiência dentro das cidades grandes, mas dentro das cidades médias não há uma eficiência tão grande desse fenômeno urbano, uma vez que dentro das grandes cidades isso acontece para diminuir os deslocamentos entre os centros, e nas cidades médias acaba criando novos fluxos que não existiam. Levando em consideração a forma como Lages está distribuída hoje, pode-se afirmar que há um fraco planejamento urbano e um pouco eficiência na cidade. Levando isso em consideração, nós analisamos que a implantação de centros de habitação social da cidade se dão muito longe dos centros urbanos eficientes da cidade. Então, nós tomamos como problemática a pergunta: como o planejamento urbano pode facilitar a conexão de subcentralidades urbanas e facilitar o deslocamento dos cidadãos da periferia aos serviços estabelecidos no centro de Lages? Como objetivo da pesquisa, nós temos, então, modelar as dinâmicas urbanas de Lages, a fim de identificar com bases nas teorias locacionais os centros de uso da cidade. Em segundo plano, identificar os padrões morfológicos da expansão urbana e, por fim, contribuir com uma discussão na cidade do planejamento mais eficiente, onde possa auxiliar no aperfeiçoamento da implantação de infraestrutura de transporte urbano, além da aplicação de recursos públicos e privados nessas áreas da cidade. Como metodologia, então, iniciamos com um levantamento bibliográfico qualitativo, que passou por alguns autores clássicos e algumas pesquisas mais atuais. Alguns dos autores que nós passamos foram Bittencourt e West, numa pesquisa de 2007, onde eles definem, a partir apenas do número de pessoas, alguns indicadores que são importantes para nós entendermos a cidade. Também passou por um autor clássico, que é o Chris Thaler, que tem uma teoria sobre demanda e oferta de serviços dentro da cidade. Ele tem vários conceitos, tipo a necessidade que as pessoas têm de buscar necessidades básicas em lugares próximos e que as pessoas estão dispostas a percorrer grandes distâncias quando elas precisam de algum serviço, algum comércio mais especializado, além de definir alguns conceitos de alcance, que seria a distância máxima que alguém está disposto a percorrer para encontrar um comércio ou um serviço, e o limite crítico, que é a demanda mínima que um comércio ou um serviço necessita para ser economicamente viável. Além disso, nós passamos por pesquisas que são referentes à estruturação de áreas residenciais nas cidades médias brasileiras, inclusive pela história de Lages. Tomando então a metodologia, nós seguimos para a captação de imagens de satélites e a comparação com o arquivo AutoCAD, que é disponibilizado pela Prefeitura da cidade, e a partir disso nós fizemos uma simplificação da malha urbana da cidade, principalmente do centro, e foi estabelecida então a malha viária do centro, onde os pontos representam as esquinas e as ruas são representadas pelas linhas. Com essa simplificação, nós conseguimos colocar esse mapa dentro do programa de geoprocessamento chamado QuantumGIS, e a partir dali fazer o levantamento de usos e estabelecer mapas que são importantes para a nossa pesquisa. Seguindo, então, vão ser feitos cálculos e definições das áreas centrais da cidade, tomando por base a referência bibliográfica que foi revista anteriormente, e por fim, somado a isso, será criado um modelo de fluxo urbano baseado na teoria de Michael Batt de 2013. Como resultado das discussões, nós queremos primeiramente estabelecer uma base que seja confiável de dados da cidade de Lages, que é muito difícil de encontrar atualmente, e que essa base sirva para futuros estudos acadêmicos que facilite muitas pesquisas no futuro. Em segundo plano, nós queremos identificar as características espaciais que contribuam ativamente para o planejamento urbano na cidade, que seja mais eficaz, que seja realmente capaz de suprir as necessidades da nossa população.
Nós também queremos levantar uma discussão sobre o planejamento desintegrado dos usos que existem em Lages e que esse fato facilita a dispersão urbana, que é um acontecimento que acontece na cidade há muito tempo já. E com isso, comprovar que o crescimento descontrolado da malha urbana prejudica o planejamento de transporte público, de infraestrutura e de vários serviços que são oferecidos pela prefeitura. Nós estamos disponíveis e dispostos a conversar sobre o tema e tirar qualquer dúvida nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail. Muito obrigada. Bom, pessoal, então com a apresentação do trabalho da acadêmica Vitória Corbellini, nós encerramos a participação do curso de Arquitetura e Urbanismo na 24ª Mostra Científica da Uniplac e aproveito também, né, para parabenizar todos os envolvidos na organização e também todos os alunos acadêmicos participantes. E assim encerramos mais um momento da mostra. Lembrando que vocês podem acompanhar esses vídeos, essas apresentações, que ficarão no canal do YouTube da Uniplac e também em outros canais de comunicação. Muito obrigado a todos.